Se você sente que o mal tem rondado a sua casa, se os seus filhos andam inquietos, doentes, tristes, ou se a paz do seu lar parece ter desaparecido, essa oração é para você. Hoje, São Miguel Arcanjo vai descer com a espada de fogo do céu para defender os seus filhos, quebrar toda a força maligna e livrar a sua casa de todo o mal. Nenhum espírito de inveja, doença ou confusão vai permanecer. A presença divina vai tomar conta do seu lar e você vai sentir a leveza e a paz voltando ainda hoje. Então agora, faça um ato de fé. Se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo, escreva nos comentários o nome dos seus filhos pedindo proteção e compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp, porque hoje São Miguel Arcanjo vai levantar um escudo de luz sobre a sua casa. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, comandante das legiões angelicais que servem ao Deus Altíssimo, eu me prostro diante de ti, neste momento com o coração transbordante de fé e os joelhos dobrados em humilde súplica. Venho até ti, ó grande guerreiro de Deus, não por meus próprios méritos, pois reconheço que sou pecador e indigno de tantas graças, mas venho amparado pela misericórdia infinita do Senhor Jesus Cristo e pela intercessão poderosa da Virgem Maria, Rainha dos Anjos. Venho porque sei que tu és o defensor dos filhos de Deus, o protetor dos justos, o guardião das almas que buscam refúgio na sombra do Onipotente. Venho porque o mundo em que vivemos se tornou um campo de batalha espiritual, onde as forças das trevas avançam com audácia contra tudo o que é sagrado, contra as famílias, contra a inocência das crianças, contra a santidade dos lares que foram consagrados ao Senhor. Venho porque meus filhos são alvos constantes das investidas do maligno, porque minha casa precisa ser fortificada com a presença dos anjos de Deus, porque não posso enfrentar sozinho os poderes e as potestades espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. São Miguel Arcanjo, tu que conheces cada estratégia do inimigo, tu que lutaste face a face contra Lúcifer e o expulsaste do céu com o poder do nome de Deus. Tu que não temes as ameaças do dragão infernal, nem recuas diante dos exércitos demoníacos, estende agora tua mão poderosa sobre minha família. Venho invocar teu santo nome sobre cada um dos meus filhos, pronunciando seus nomes diante do trono da graça. Protege-os com tua espada flamejante, cobre-os com teu escudo celestial. Cerca-os com teus anjos guerreiros, para que nenhum mal os alcance, para que nenhuma seta do maligno os atinja, para que nenhuma armadilha do inimigo os prenda. Meus filhos são presentes preciosos que Deus me confiou. São almas imortais, destinadas à glória eterna. São sementes de santidade que o céu plantou na terra para que dessem frutos de justiça. Mas sei que o diabo, como leão que ruge, busca devorá-los. Deseja destruir suas vidas, quer apagar a luz divina que brilha em seus corações. Por isso clamo a ti, ó São Miguel, para que sejas o guardião vigilante de seus caminhos, o anjo protetor, que jamais se afasta de seu lado, a presença celestial que os acompanha em cada passo que dão. Peço-te, glorioso arcanjo, que estejas à porta de minha casa como um guardião invencível, impedindo que toda a força das trevas ultrapasse este limiar sagrado. Que nenhum espírito maligno consiga entrar em meu lar, que nenhuma energia negativa penetre estas paredes, que nenhuma maldição lançada por inveja ou maldade humana tenha poder sobre este espaço que eu consagro agora ao Deus Todo-Poderoso. Que minha casa seja um santuário onde os anjos habitam, um templo onde a presença do Espírito Santo permanece, um refúgio onde minha família pode encontrar paz, segurança e proteção divina. São Miguel, assim como montaste guarda no Jardim do Éden para impedir que Adão e Eva retornassem após sua expulsão,
Monta guarda agora nas portas e janelas de minha casa para impedir que o mal entre. Assim como protegeste o povo de Israel no deserto, guiando-os com coluna de fogo e defendendo-os contra os inimigos, protege agora minha família contra todos os perigos do mundo moderno, contra a violência que cresce nas ruas, contra as drogas que destroem a juventude, contra as más companhias que corrompem os corações puros, contra os vícios que escravizam as almas, contra as doenças que atacam os corpos, contra os acidentes que ceifam vidas inocentes. Ó poderoso Príncipe Celestial, vem em meu auxílio nesta hora de necessidade. Vejo meus filhos crescendo em um mundo que perdeu os valores cristãos, onde o pecado é celebrado como virtude e a santidade é ridicularizada como fraqueza. Vejo-os expostos a influências malignas através das telas de celulares e computadores, onde conteúdos impuros e doutrinações satânicas penetram sorrateiramente em suas mentes jovens. Vejo-os vulneráveis aos ataques espirituais, que vêm através de músicas com mensagens subliminares, filmes que glorificam o ocultismo, jogos que dessensibilizam para a violência, relacionamentos que os afastam de Deus. Vejo-os rodeados por colegas que não conhecem o caminho da salvação, amigos que podem conduzi-los para longe da verdade, influências que tentam apagar neles a fé que plantamos com tanto amor e dedicação. Como pai, como mãe, sinto-me muitas vezes impotente diante de tantas ameaças, tantos perigos, tantas armadilhas que o mundo coloca no caminho de meus filhos. Mas sei que não estou desamparado, pois tenho a ti, São Miguel Arcanjo, como poderoso intercessor e protetor celestial. Coloco agora cada um dos meus filhos sob teu manto sagrado de proteção. Consagro suas vidas, seus corpos, suas almas, suas mentes, seus corações ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, pedindo que tu, ó São Miguel, sejas o guardião permanente desta consagração. Que teus anjos os acompanhem quando saem de casa pela manhã para ir à escola, ao trabalho, aos compromissos diários. Que estejam ao lado deles nos momentos de tentação, sussurrando aos seus ouvidos palavras de sabedoria e discernimento. Que os alertem dos perigos antes que seja tarde demais, que os desviem dos caminhos que levam à destruição, que os guiem sempre pelas veredas da justiça e da verdade. Que afastem deles todas as pessoas que possam ser instrumentos do maligno para causar-lhes dano, sejam colegas invejosos, amigos falsos, relacionamentos tóxicos ou qualquer indivíduo que opere sob influência demoníaca. Que cerquem seus passos com luz divina, de modo que andem sempre em segurança, protegidos das ciladas que o inimigo arma em seu caminho. São Miguel Arcanjo, invoco o teu poder sobre a vida acadêmica e profissional dos meus filhos. Que tenham suas mentes iluminadas para aprender, suas inteligências aguçadas para compreender, suas memórias fortalecidas para reter o conhecimento necessário. Mas, acima de tudo, que tenham discernimento espiritual para rejeitar as falsas filosofias e doutrinas enganosas que são ensinadas nas escolas e universidades como se fossem verdades absolutas. Que não se deixem seduzir pelas ideologias que negam a existência de Deus, que não abracem os relativismos morais que corrompem as consciências, que não se afastem dos ensinamentos cristãos que receberam desde a infância. Protege-os, ó grande arcanjo, de professores que tentam destruir sua fé, de livros que semeiam dúvidas sobre a palavra de Deus, de teorias que contradizem a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Que mesmo estudando em ambientes hostis à fé cristã, meus filhos permaneçam firmes em suas convicções, inabaláveis em sua crença, testemunhas corajosas de Cristo diante de um mundo que o rejeita. Peço também tua intercessão sobre a saúde física, emocional e espiritual dos meus filhos. Que seus corpos sejam templos do Espírito Santo, preservados de toda enfermidade, protegidos de todo vírus, bactéria ou doença que tenta atacá-los. Que suas emoções sejam equilibradas,
suas mentes livres de ansiedade, depressão ou qualquer distúrbio psicológico que o inimigo tenta implantar nesta geração. Que suas almas permaneçam em estado de graça, afastadas do pecado mortal, crescendo em santidade dia após dia. São Miguel, tu que és médico celestial e guerreiro espiritual, combate as enfermidades que tentam se instalar nos corpos dos meus filhos. Quebra toda a maldição de doença hereditária, corta toda a raiz de enfermidades geracionais, destrói todo o projeto do inferno de causar-lhes sofrimento físico ou mental. Que vivam com saúde plena, com vigor e energia, com alegria e paz interior que só vem de Deus. Glorioso Príncipe dos céus, peço-te que protejas também os relacionamentos e amizades dos meus filhos, que atraias para suas vidas pessoas de bem, amigos verdadeiros que os incentivem no caminho da fé, companheiros que compartilhem dos mesmos valores cristãos, relacionamentos que os edifiquem espiritualmente. Afasta deles toda pessoa tóxica, todo amigo falso que se aproxima com segundas intenções, todo relacionamento que possa conduzi-los ao pecado ou ao afastamento de Deus. Quando chegarem à idade de buscar um parceiro para a vida, que tu próprio guies seus passos ao encontro de alguém que Deus preparou para eles, alguém temente ao Senhor, alguém que os ajude a crescer em santidade, alguém com quem possam construir uma família cristã sólida e abençoada. Protege-os das paixões desenfreadas que destroem tantos jovens, das relações superficiais baseadas apenas em atração física, dos namoros que não honram a Deus, nem respeitam a pureza que deve caracterizar os filhos da luz. São Miguel Arcanjo, estendo minha súplica também sobre os sonhos e o futuro dos meus filhos. Que encontrem o propósito que Deus tem para suas vidas, que descubram os talentos e dons que o Criador colocou em seus corações, que caminhem com confiança em direção ao destino glorioso que o céu preparou para eles, que não sejam seduzidos pelas promessas vazias do mundo, que não vendam suas almas por dinheiro, fama ou poder passageiro, que busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, sabendo que todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Que sejam bem-sucedidos em suas carreiras, mas nunca à custa de seus princípios morais. Que alcancem prosperidade material, mas jamais percam a riqueza espiritual. Que tenham influência no mundo, mas usem essa influência para glorificar o nome de Deus e expandir seu reino na terra. Afasta deles toda a tentação de seguir caminhos que parecem fáceis, mas levam à perdição, toda proposta de ganho ilícito que possa comprometer suas integridades, toda oportunidade que o inimigo disfarça de bênção, mas que na verdade é uma armadilha mortal. Ó Arcanjo vitorioso, cubro meus filhos com o sangue precioso de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário para nos libertar do pecado e da morte eterna. Declaro que eles pertencem ao Senhor, que foram comprados por alto preço, que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, o diabo não tem nenhum direito legal sobre eles, nenhuma reivindicação legítima, nenhum poder para tocá-los. Pela autoridade que me foi dada como pai, como mãe, cancelo todo contrato espiritual que possa ter sido feito sobre suas vidas. Quebro toda maldição geracional que tenta se manifestar nesta geração. Desfaço toda a amarração espiritual que o inimigo tentou estabelecer desde o ventre materno. São Miguel, com tua espada de fogo, corta agora todas as correntes invisíveis que tentam prender meus filhos. Destrói toda a fortaleza demoníaca erguida contra eles. Demole toda a estrutura do inferno construída para destruí-los. Declaro liberdade completa sobre suas vidas, em nome de Jesus Cristo, por tua poderosa intercessão, ó glorioso Arcanjo de Deus. São Miguel Arcanjo, derramei meu coração diante de ti e agora preciso confessar as angústias mais profundas que me consomem como pai, como mãe que ama seus filhos mais do que a própria vida. Há noites em que não consigo dormir,
atormentado pelas preocupações sobre o futuro deles, pelos medos que invadem minha mente como sombras ameaçadoras. Acordo sobressaltado com pesadelos, onde vejo meus filhos em perigo, em situações terríveis que fazem meu coração disparar de pavor. São apenas sonhos, sei disso, mas refletem o terror real que existe dentro de mim. O medo paralisante de que algo terrível possa acontecer com aqueles que são a razão da minha existência. Como posso protegê-los de um mundo tão perigoso, tão corrompido, tão hostil aos valores que tentei ensinar-lhes? Como posso mantê-los seguros quando não estou ao lado deles a cada momento? Como posso confiar que estarão bem quando saem pela porta e desaparecem no horizonte incerto da vida moderna? Vejo tantas tragédias acontecendo ao meu redor, tantas famílias destruídas pela violência urbana, tantos pais enterrando filhos que foram vítimas de acidentes fatais, de crimes hediondos, de doenças fulminantes. Conheço histórias de jovens promissores que se perderam nas drogas e nunca mais voltaram a ser os mesmos, de adolescentes brilhantes que foram seduzidos por seitas satânicas e acabaram em situações inimagináveis, de crianças inocentes que foram abusadas por predadores que se aproximaram disfarçados de amigos. O mundo está cheio de lobos em pele de cordeiro, de perigos ocultos que espreitam nas esquinas, de armadilhas mortais disfarçadas de diversão inocente. E meus filhos caminham por este campo minado todos os dias, expostos a riscos que eu nem consigo mensurar completamente. A simples ideia de perder um deles me faz sentir uma dor tão intensa que parece rasgar minha alma ao meio. Não suportaria ver suas vidas interrompidas prematuramente. Não conseguiria sobreviver à dor de vê-los sofrer, de vê-los desviados do caminho que leva à vida eterna. São Miguel Arcanjo, tu que és pai e protetor das almas, compreende a agonia de um coração de pai, de mãe, que conhece a fragilidade humana e os perigos reais que rodeiam os filhos. Às vezes, me sinto insuficiente na missão de protegê-los, inadequado para a responsabilidade gigantesca de guiá-los em segurança através das tempestades da vida. Olho para a sociedade ao meu redor e vejo que os valores se inverteram completamente, que aquilo que antes era considerado pecado, agora é celebrado como liberdade, que os comportamentos que antes geravam vergonha agora são ostentados com orgulho. Meus filhos crescem bombardeados por mensagens que contradizem tudo o que ensinei a eles sobre moralidade, pureza, respeito a Deus e aos valores sagrados. Na escola, ensinam-lhes que não existe verdade absoluta, que cada um cria sua própria moral, que Deus é apenas uma construção humana para consolar os fracos. Na mídia, glorificam estilos de vida que levam à perdição, apresentam o pecado com cores atraentes, normalizam comportamentos que destroem famílias e sociedades. Como competir com essa avalanche de influências negativas? Como fazer minha voz se sobressair em meio a esse barulho ensurdecedor de mensagens contrárias à fé? Reconheço minha própria fragilidade e limitações. Quantas vezes falhei como pai, como mãe? Quantas vezes perdi a paciência quando deveria ter sido compassivo? Quantas vezes estava ocupado demais com meus próprios problemas e não percebi que meu filho precisava de atenção? Quantas vezes deixei de orar como deveria, de consagrar suas vidas a Deus diariamente, de cobri-los com intercessão poderosa? Sei que minhas falhas abriram brechas espirituais por onde o inimigo tentou entrar. Sei que meu exemplo nem sempre foi perfeito, que minhas contradições enfraqueceram a mensagem que tentei transmitir. Carregue o peso da culpa por cada vez que não estive à altura da missão sagrada de ser guardião das almas que Deus me confiou. E esse peso esmaga meu coração, principalmente quando vejo sinais de que meus filhos estão se afastando dos caminhos da fé. Quando percebo mudanças em seus comportamentos, quando noto frieza espiritual que antes não existia. Há um filho meu que me preocupa especialmente neste momento, São Miguel.
Percebo que está sendo atraído por influências que não vêm de Deus, que anda em companhias que me causam inquietação profunda, que tem demonstrado rebeldia contra os valores que sempre defendemos em nossa família. Vejo que algo está mudando em seu olhar, uma dureza que não existia antes, uma distância emocional que se estabeleceu entre nós. Quando tento conversar, encontro resistência, paredes levantadas, recusa em ouvir meus conselhos. Sinto que está caminhando em direção a um precipício e não sei como alcançá-lo antes que seja tarde demais. O medo de perdê-lo me consome, a angústia de vê-lo fazer escolhas que podem destruir seu futuro me paralisa. Oro por ele todas as noites com lágrimas correndo pelo meu rosto, mas às vezes parece que minhas orações não sobem além do teto, que há um bloqueio espiritual impedindo que minha intercessão chegue ao trono de Deus. Preciso de tua ajuda, poderoso arcanjo. Preciso que intervenhas poderosamente na vida deste filho meu antes que seja tarde demais. E não é apenas um filho, São Miguel. São todos eles que me preocupam de diferentes maneiras. Um está enfrentando dificuldades na escola, sendo intimidado por colegas cruéis que destroem sua autoestima dia após dia. Outro está lutando com inseguranças profundas que o fazem duvidar de si mesmo, questionar seu valor, considerar pensamentos sombrios que me apavoram quando descubro através de indícios deixados por descuido. Há aquele que está começando a namorar. E temo que este relacionamento o conduza para longe dos princípios que ensinei sobre pureza e santidade. Ao mais novo, ainda inocente, mas já exposto a conteúdos inadequados através da internet, vendo e ouvindo coisas que nenhuma criança deveria conhecer em sua idade. Cada um deles enfrenta suas próprias batalhas, lida com suas próprias tentações, tropeça em suas próprias fraquezas. E eu, como pai imperfeito, como mãe limitada, não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não consigo resolver todos os problemas simultaneamente, não consigo protegê-los de todos os perigos que os cercam. Ó São Miguel, tu que nunca dormes, que permaneces eternamente vigilante, estende tua proteção sobre cada um dos meus filhos de forma individual e personalizada. Aquele que está se rebelando, amarra-o com correntes de amor divino que o impeçam de se afastar completamente. Aquele que está sofrendo bullying, envolve-o com teu escudo protetor, que deflita toda palavra maldosa e todo ataque emocional. Aquele que está inseguro, sussurra aos seus ouvidos a verdade sobre sua identidade em Cristo, sobre o valor infinito que possui aos olhos de Deus. Aquele que namora, guarda seu coração e seu corpo da impureza, estabelece limites sagrados que não devem ser ultrapassados. Aquele que é ainda criança, cega seus olhos para as maldades da internet, torna invisível para ele todo o conteúdo impróprio, direciona sua atenção apenas para aquilo que é puro, nobre e edificante. Cada filho meu tem necessidades específicas, São Miguel. E confio que tu, com tua sabedoria celestial, sabes exatamente como proteger e guiar cada um deles de acordo com suas particularidades. Sinto também um peso terrível ao pensar nos perigos físicos que os rodeiam. Vivemos em uma cidade onde a violência urbana cresce assustadoramente, onde assaltos, sequestros e assassinatos se tornaram comuns como notícias cotidianas nos jornais. Toda vez que meus filhos saem de casa, sou tomado por uma ansiedade paralisante até que retornem em segurança. E se forem abordados por criminosos armados? E se estiverem no lugar errado na hora errada quando acontece um tiroteio? E se forem confundidos com outras pessoas e se tornarem vítimas de uma vingança equivocada? E se o veículo em que viajam sofrer um acidente fatal? E se contraírem alguma doença grave que a medicina não consegue curar? Minha mente não para de criar cenários catastróficos. Não consegue se aquietar enquanto eles não estão sob meu campo de visão direto. Sei que isso não é saudável. Sei que preciso confiar mais em Deus e me preocupar menos.
Mas como desligar o coração de pai, de mãe, que late mais forte cada vez que o celular toca tarde da noite, temendo que seja uma notícia ruim? São Miguel Arcanjo, combate estes medos que me atormentam, mas também transforma-os em intercessão poderosa. Que cada preocupação se torne uma oração, cada ansiedade se transforme em clamor que sobe aos céus e move o braço de Deus em favor dos meus filhos. Ensina-me a confiar plenamente na tua proteção, a descansar na certeza de que estás sempre ao lado deles, mesmo quando não posso estar. Fortalece minha fé para que seja capaz de entregar meus filhos totalmente nas mãos de Deus, sem tentar controlar cada aspecto de suas vidas, sem sufocar sua liberdade com minha superproteção. Mas ao mesmo tempo, São Miguel, não permitas que minha confiança se torne negligência, que minha paz se transforme em acomodação, que meu descanso espiritual me impeça de orar fervorosamente e interceder constantemente. Que haja um equilíbrio perfeito entre confiar em Deus e fazer minha parte como responsável pela formação e proteção daqueles que Ele me confiou. Clamo também contra os ataques invisíveis, aqueles que não vêm através de armas físicas, mas são igualmente mortais. As maldições lançadas por inveja, as palavras negativas pronunciadas contra minha família, os rituais de magia negra realizados por pessoas que nos desejam o mal, as amarrações espirituais feitas por bruxos e feiticeiros que servem ao diabo. Sei que essas coisas são reais, sei que há pessoas que consultam entidades demoníacas para causar danos a seus desafetos. E se alguém está fazendo isso contra meus filhos? E se há macumbas enterradas às portas da minha casa? E se há despachos feitos em encruzilhadas com os nomes dos meus familiares? E se há pactos satânicos estabelecidos para destruir a próxima geração da minha família? São Miguel, desfaz agora mesmo toda a operação das trevas direcionada contra meus filhos. Queima com teu fogo divino todo o trabalho de feitiçaria. Anula com teu poder celestial toda a maldição pronunciada. Destrói com tua espada flamejante todo o altar demoníaco erguido contra a minha descendência. Ó glorioso arcanjo, há também dores profundas que carrego relacionadas a erros do passado, a pecados que cometi antes de conhecer verdadeiramente a Deus, a escolhas erradas que fiz e que agora vejo suas consequências se manifestando na vida dos meus filhos. Será que eles estão pagando por minhas transgressões anteriores? Será que estou colhendo nas vidas deles aquilo que semeei em tempos de rebeldia espiritual? A culpa me corrói quando penso nisso, quando considero que talvez seja minha culpa eles estarem enfrentando certas dificuldades. Mas a palavra de Deus diz que os filhos não pagarão pelos pecados dos pais se houver verdadeiro arrependimento e conversão. Por isso, prostrado aos pés da cruz, eu me arrependo de todos os meus erros, renuncio a todos os pecados do passado, peço perdão pelo sangue de Jesus derramado por mim e pela autoridade deste mesmo sangue redentor, cancelo toda consequência negativa que meus pecados possam ter gerado sobre a vida dos meus filhos. Que sejam libertos de toda a herança maldita, de toda a tendência ao pecado que possa ter sido transmitida geneticamente ou espiritualmente, de todo o bloqueio em suas vidas causado pelas minhas falhas pregressas. São Miguel Arcanjo, peço que intercedas por mim diante de Deus, apresentando as petições que aqui derramo como incenso que sobe ao céu. Sou apenas um ser humano frágil, tentando proteger aqueles que amo em um mundo extremamente hostil e perigoso. Preciso de reforço celestial. Preciso que os anjos de Deus façam aquilo que não posso fazer sozinho. Não desisto dos meus filhos, não os entregarei facilmente ao inimigo. Lutarei por suas almas até meu último suspiro. Mas reconheço que sem a ajuda divina, sem a intercessão dos santos, sem a proteção dos anjos, meus esforços humanos são insuficientes. Por isso me agarro a ti, ó poderoso príncipe celestial.
como náufrago se agarra à tábua de salvação em meio ao oceano furioso. Não me abandones nesta hora de necessidade. Não permitas que o dragão infernal devore meus filhos. Peleja por eles como já pelejaste no céu e venceste. São Miguel Arcanjo, neste momento solene, invoco sobre minha casa e sobre cada um dos meus filhos a presença manifesta e poderosa do Deus Todo-Poderoso. Que o céu se abra agora e desçam legiões de anjos guerreiros para estabelecer um cerco de proteção impenetrável ao redor da minha família. Que os principados e potestades das trevas que operam sobre minha região sejam expulsos e amarrados pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Que toda estrutura demoníaca erguida contra meus filhos seja demolida neste exato instante pelo poder do Espírito Santo. Decreto, declaro e estabeleço. Nenhuma arma forjada contra meus filhos prosperará. Toda língua que se levantar contra eles em juízo será condenada. Toda maldição enviada retornará 7 vezes sobre quem a enviou. Toda a amarração espiritual será quebrada. Toda fortaleza será destruída. Todo encosto será expulso. Todo demônio será lançado no abismo. São Miguel, empunha agora a tua espada de fogo divino e traça um círculo de proteção celestial ao redor da minha casa. Que este círculo seja impenetrável aos olhos malignos que tentam nos vigiar, invisível aos inimigos que tramam nossa destruição, inviolável pelas forças das trevas que desejam nos atacar. Que anjos sejam postados nos 4 cantos da minha propriedade, guardando cada entrada, cada janela, cada abertura por onde o mal poderia tentar penetrar. Que o sangue de Jesus seja aspergido sobre as portas da minha casa, como foi aspergido nas casas dos hebreus na noite da Páscoa no Egito, fazendo com que o anjo destruidor passe por cima sem causar nenhum dano. Que o Espírito Santo encha cada cômodo com sua presença gloriosa, expulsando toda opressão demoníaca, quebrando toda maldição geracional, purificando todo objeto que possa servir de portal para entidades malignas. Consagro esta casa ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, declarando que ela pertence ao reino de Deus e não será jamais território do reino das trevas. Ó príncipe dos exércitos celestiais, trago à memória tua vitória sobre Lúcifer, quando o expulsaste do céu pronunciando as palavras: quem é como Deus? Com esta mesma autoridade e poder, expulsa agora todo espírito maligno que tenta se aproximar dos meus filhos. Espíritos de rebeldia que tentam afastá-los da obediência aos pais e a Deus, saiam agora em nome de Jesus. Espíritos de vício em drogas, álcool, pornografia, jogos de azar, sejam expulsos e lançados no abismo. Espíritos de enfermidade, de câncer, de doenças autoimunes, de distúrbios mentais, sejam quebrados e anulados pelo poder do sangue de Jesus. Espíritos de morte prematura, de acidentes fatais, de violência e tragédia, recuem agora e não toquem nos ungidos do Senhor. Espíritos de prostituição e impureza sexual, que destroem tantos jovens hoje em dia, não têm permissão de se aproximar dos meus filhos que foram consagrados à santidade. Espíritos de medo, ansiedade, depressão e suicídio, soltem agora suas garras das mentes dos meus filhos e fujam para o deserto, onde não podem fazer mal a ninguém. São Miguel Arcanjo, convoco tua presença poderosa sobre cada filho meu individualmente. Começo pelo mais velho, pronunciando seu nome diante do trono de Deus. Nome: eu te cubro com o sangue de Jesus Cristo. Eu te coloco sob o manto protetor de São Miguel Arcanjo. Decreto que anjos acampam ao teu redor, formando uma barreira intransponível contra todo mal. Que o Espírito Santo guie cada passo que deres, cada decisão que tomares, cada palavra que pronunciares. Que os dons espirituais depositados em ti por Deus sejam ativados e floresçam plenamente. Que encontres teu propósito divino e cumpras o destino glorioso que o céu preparou para ti.
Que sejas protegido de todo acidente, de toda doença, de todo mal intencionado que tente te causar dano. Que teus olhos sejam guardados de ver coisas impuras, teus ouvidos protegidos de escutar palavras destrutivas, tua boca preservada de pronunciar blasfêmias ou palavras que entristecem o Espírito Santo. Que teu coração seja transformado à imagem de Cristo, que tua mente seja renovada pelo poder da palavra, que tua alma prospere em todas as coisas, e assim faço com cada um dos meus filhos, pronunciando seus nomes um por um, reivindicando sobre cada vida a proteção específica e personalizada de São Miguel Arcanjo e de seus anjos guerreiros. Nome do segundo filho, eu te consagro ao Senhor Jesus, que sejas liberto de toda a insegurança e baixa autoestima que te aflige, que conheças a verdade sobre quem és em Cristo, Filho amado de Deus, precioso aos seus olhos, destinado para grandes coisas. Que os valentões que te intimidam sejam confundidos e percam todo o poder sobre ti. Que encontres amigos verdadeiros que te edificam em vez de te destruir. Que descubras teus talentos únicos e os uses para glorificar a Deus. Nome do terceiro. Filho, eu quebro toda maldição de relacionamentos abusivos sobre tua vida. Decreto que o namoro que iniciaste será santo e puro, que honrará a Deus em todos os aspectos, que te conduzirá ao casamento se for da vontade divina, ou terminará sem causar danos profundos, se não for o plano de Deus. Que conheças os limites da pureza sexual e os respeites com firmeza. Que não caias em tentação, mas sejas liberto de todo o mal. São Miguel Arcanjo, também sobre o caçula da família, ainda tão pequeno, tão inocente, tão vulnerável, pronuncio bênçãos e decretos de proteção. Que preserve sua pureza infantil por muitos anos ainda, que seja guardado de toda exposição prematura à maldade do mundo, que cresça em sabedoria e estatura, em graça diante de Deus e dos homens, assim como cresceu o menino Jesus, que desenvolva um amor profundo pela oração desde cedo, que tenha encontros sobrenaturais com Deus ao longo de sua vida, que seja um profeta, um adorador, um guerreiro espiritual na sua geração. Levanta um Josué, um Davi, um Samuel nesta criança, ó Senhor, que seja instrumento poderoso nas mãos de Deus para transformar este mundo. E enquanto cresce, que esteja sempre protegido por anjos que o guardam de tropeçar em pedras, que o carregam nos braços quando está cansado, que o defendem de animais peçonhentos e pessoas mal intencionadas. Ó poderoso arcanjo de Deus, desço agora ao nível mais profundo desta batalha espiritual, confrontando diretamente as forças das trevas que ousam atacar minha família. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que nasceu da Virgem Maria, que viveu sem pecado, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, que está assentado à direita do Pai e voltará com poder e glória para julgar os vivos e os mortos. Eu ordeno: Satanás e todos os seus demônios, recuem agora da minha família. Vocês não têm autoridade sobre nós. Vocês não têm direitos legais para nos tocar. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Fomos feitos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vocês são derrotados, vencidos, humilhados pela cruz de Cristo. A obra que tentam fazer contra minha família está desfeita. Os planos que traçaram estão anulados. As portas que tentaram abrir estão fechadas. As brechas que encontraram estão seladas. Fujam agora, espíritos imundos, pois São Miguel Arcanjo se levanta contra vocês com a espada do Senhor dos Exércitos. São Miguel, ouço agora o barulho da guerra celestial que se
desencadeia no mundo espiritual. Vejo com os olhos da fé legiões angelicais descendo do céu, resplandecentes de glória, portando espadas flamejantes e escudos reluzentes. Vejo demônios sendo expulsos, gritando e fugindo apavorados diante do poder do nome de Jesus, pronunciado com autoridade. Vejo correntes espirituais sendo quebradas, amarras sendo cortadas, fortalezas sendo demolidas. Vejo uma coluna de fogo descendo sobre minha casa, purificando-a completamente, queimando toda impureza espiritual, expulsando toda entidade maligna que ousou habitar sob meu teto. Vejo um manto de proteção sendo estendido sobre cada um dos meus filhos, envolvendo-os completamente, tornando-os invisíveis aos olhos dos espíritos malignos, intocáveis pelas setas do inimigo. Vejo Jesus Cristo em pessoa, estendendo suas mãos feridas sobre minha família, abençoando-nos, protegendo-nos, derramando graças especiais sobre nossas vidas. Clamo com todas as forças da minha alma: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seu nome é acima de todo nome. Diante dele todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Nenhum demônio pode resistir ao seu poder. Nenhuma força das trevas pode prevalecer contra a sua igreja. Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é o bom pastor que protege suas ovelhas do lobo mau. Ele é o guardião de Israel que não dorme nem cochila. Ele é o nosso escudo, nossa torre forte, nossa rocha inabalável. Por isso confio nele completamente, entrego meus filhos totalmente em suas mãos, descanso na certeza de que ele é poderoso para guardá-los de tropeçar e apresentá-los irrepreensíveis diante de sua glória com grande alegria. São Miguel Arcanjo, uno minha voz à tua neste momento, formando um coro celestial que proclama a vitória de Cristo sobre as forças do mal. Junto com os querubins e serafins que estão diante do trono de Deus, junto com os 24 anciãos que se prostram em adoração, junto com a multidão incontável de anjos que servem ao Altíssimo, eu declaro: digno é o Cordeiro, santo é o seu nome, poderosa é a sua mão, invencível é o seu exército, irresistível é a sua glória. E esta glória, este poder, esta vitória, eu reivindico agora sobre minha casa e sobre meus filhos. Que a glória de Deus encha minha casa como as águas cobrem o mar. Que o poder de Deus se manifeste sobre meus filhos, expulsando toda enfermidade e toda opressão. Que a vitória de Cristo na cruz seja experimentada em cada área de nossas vidas, quebrando todo jugo, libertando todo cativo, abrindo toda porta que estava fechada. Ó glorioso Príncipe Celestial, estabeleço agora um pacto eterno entre minha família e o céu, mediado por tua poderosa intercessão. Que este pacto seja inquebrantável, selado pelo sangue de Jesus, testemunhado pelos anjos, registrado nos livros celestiais. Prometo que minha casa servirá ao Senhor, que meus filhos serão criados no caminho em que devem andar, que não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda do caminho estreito que conduz à vida. E em troca, reivindico a promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Declaro salvação sobre cada membro da minha família. Declaro que todos nós entraremos no reino dos céus. Declaro que nos reuniremos um dia na presença de Deus para uma celebração eterna. Nenhum dos meus filhos se perderá. Nenhum será arrebatado pelo diabo. Todos chegarão ao final da jornada terrestre em estado de graça, prontos para herdar a vida eterna. Esta é minha fé, esta é minha confissão, este é meu decreto irrevogável. São Miguel Arcanjo, à medida que esta oração se aproxima do fim, meu coração se enche de gratidão e minha alma se aquieta em paz profunda,
pois sei que foste ouvido, sei que intervieste, sei que tua espada já está desembainhada em defesa dos meus filhos. Agradeço-te, ó glorioso Príncipe Celestial, por teres atendido ao meu clamor, por não teres desprezado a súplica de um pai aflito, de uma mãe angustiada que buscou em ti o socorro que não podia encontrar em lugar nenhum deste mundo. Sei que a partir deste momento, um novo tempo começou para minha família, um tempo de proteção divina intensificada, um tempo de intervenção angelical constante, um tempo em que os projetos do inferno contra meus filhos serão sistematicamente frustrados e as bênçãos do céu serão sistematicamente liberadas sobre suas vidas. Creio sem sombra de dúvida que minha oração foi ouvida no céu, que moveu o coração de Deus, que ativou legiões de anjos para agirem em nosso favor. Por isso, ainda que não veja mudanças imediatas com meus olhos naturais, descansarei na fé de que as mudanças já começaram no mundo espiritual e logo se manifestarão no mundo físico. Glorioso arcanjo, prometo-te que não serei ingrato, que não esquecerei desta graça recebida, que testemunharei os milagres que farás na vida dos meus filhos. Quando eu vir aquele filho rebelde voltando para casa, arrependido, como o filho pródigo retornou ao pai, darei glória a Deus e testemunharei que foi tua intercessão que o trouxe de volta. Quando vir aquele filho inseguro, se tornando confiante, e descobrindo seu valor em Cristo, darei graças ao Senhor e contarei que foram os anjos que ministraram cura ao seu coração ferido. Quando vir todos eles crescendo em santidade, prosperando em suas vocações, constituindo famílias cristãs sólidas, proclamarei aos quatro ventos que São Miguel Arcanjo protegeu minha descendência e garantiu que a herança de fé fosse transmitida de geração em geração. Não serei como aqueles 9 leprosos que foram curados, mas não voltaram para agradecer. Serei como aquele que retornou glorificando a Deus, reconhecendo que tudo o que recebi foi graça imerecida, misericórdia divina, resultado da intercessão poderosa dos santos anjos. Comprometo-me também, ó São Miguel, a ensinar meus filhos desde pequenos a te honrar, a te invocar, a reconhecer tua importância na proteção espiritual das famílias. Ensinarei a eles a oração de Leão 13, aquela poderosa súplica: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Farei questão de que esta oração seja rezada diariamente em minha casa, preferencialmente em família, para que desde cedo meus filhos entendam que vivemos em uma guerra espiritual e precisamos invocar constantemente a proteção celestial. Colocarei imagens tuas nos quartos das crianças para que aprendam a te reconhecer e te amar. Contarei histórias sobre tuas vitórias contra o mal, para que cresçam inspirados pelo teu exemplo de coragem e fidelidade a Deus. Quando ficarem adultos e constituírem suas próprias famílias, ensinarei que devem fazer o mesmo com seus filhos, perpetuando assim esta devoção protetora através de todas as gerações futuras. São Miguel Arcanjo, peço também que me ensines a ser um melhor pai, uma melhor mãe, à altura da responsabilidade que Deus me deu. Muitas vezes me sinto inadequado, despreparado, insuficiente para esta missão sagrada de formar almas eternas. Ajuda-me a equilibrar amor e disciplina, compreensão e firmeza, liberdade e limites. Ensina-me a orar pelos meus filhos com mais fervor, a cobri-los com intercessão constante, a nunca desistir deles, mesmo quando parecem estar completamente perdidos. Dá-me sabedoria para saber quando falar e quando calar, quando intervir e quando deixar que aprendam com as próprias experiências, quando ser rígido e quando ser misericordioso.
Fortalece meu casamento, porque sei que um lar onde o pai e a mãe estão unidos é uma fortaleza espiritual muito mais poderosa do que um lar dividido. Que meu cônjuge e eu sejamos parceiros nesta missão de criar filhos para o reino de Deus, que estejamos sempre alinhados espiritualmente, que oremos juntos e tomemos decisões juntos guiados pelo Espírito Santo. Ó poderoso Príncipe Celestial, estendo esta oração de proteção não apenas sobre meus filhos biológicos, mas sobre todos os filhos espirituais que Deus colocou sob minha influência, sobre meus sobrinhos e sobrinhas, sobre meus afilhados, sobre as crianças da vizinhança, sobre os alunos que ensino se sou professor, sobre os jovens do grupo de oração que coordeno, sobre todos aqueles que de alguma forma estão conectados à minha vida e podem ser impactados pelo meu exemplo e minhas orações. Que esta rede de proteção angelical se expanda em círculos concêntricos, alcançando não apenas minha família nuclear, mas toda a minha árvore genealógica, todos os ramos e ramificações, todas as gerações presentes e futuras. Que São Miguel Arcanjo seja reconhecido e honrado como o patrono protetor da minha linhagem familiar, aquele a quem recorremos em toda emergência, aquele que sempre esteve ao nosso lado nas batalhas espirituais, aquele que nunca nos abandonou, nem nos abandonará jamais. Agradeço também a Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, que comanda os exércitos angelicais junto com seu Filho Jesus Cristo. Foi ela quem te enviou, São Miguel. Foi ela quem ordenou que viesses em nosso socorro. Foi ela que intercedeu por nós diante do trono da graça. Mãe querida, obrigado por tua ternura maternal que não permite que nenhum de teus filhos se perca, que busca incansavelmente cada ovelha desgarrada, que nunca desiste de ninguém, por mais pecador que seja. Cubro meus filhos com teu manto azul de proteção, consagro-os ao teu imaculado coração. Peço que sejas para eles mãe espiritual ainda mais amorosa do que sou como pai ou mãe terrena. Que cresçam com devoção profunda a ti, que te amem com ternura filial, que recorram a ti em todos os momentos de necessidade, que encontrem em ti o colo acolhedor onde podem descansar suas cabeças e desabafar suas dores. São Miguel Arcanjo, concluo esta oração renovando minha consagração pessoal a ti. Não apenas meus filhos, mas eu mesmo me coloco sob tua proteção e liderança espiritual. Que me uses como instrumento de Deus para estabelecer seu reino nesta terra. Que me tornes um guerreiro espiritual valente, que não recua diante das batalhas, mas avança com coragem, sabendo que os anjos lutam ao meu lado. Que eu aprenda de ti o significado profundo da pergunta que dá origem ao teu nome. Quem é como Deus? Que esta pergunta retórica ecoe constantemente no meu coração, lembrando-me de que ninguém é como Deus, que Ele é incomparável em poder, infinito em sabedoria, insuperável em amor. Que eu viva sempre em humildade diante de sua grandeza, mas também em ousadia santa, sabendo que Ele me ama e luta por mim. Que eu jamais me esqueça de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que eu jamais duvide de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Que eu viva sempre na certeza inabalável de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai Celestial, tu que és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que prometeu que a bênção dada aos pais passaria para os filhos e para os filhos dos filhos até 1000 gerações, eu reivindico esta promessa agora sobre minha descendência. Assim como protegeste os filhos de Israel no deserto, assim como livraste Daniel na cova dos leões, assim como salvaste os 3 jovens hebreus da fornalha ardente, assim como guardaste José do Egito de todos os perigos, protege agora meus filhos de todo o mal.
Que cresçam fortes na fé, como cresceu Sansão em força física. Que sejam sábios como Salomão, que sejam corajosos como Davi, que sejam fiéis como Josué, que sejam adoradores como o salmista, que sejam profetas como Isaías, que sejam apóstolos como Paulo, que sejam discípulos amados como João. Que carreguem a presença de Deus como Maria carregou Jesus em seu ventre. Que transformem o mundo como os primeiros cristãos transformaram o Império Romano. Que sejam sal da terra e luz do mundo, cidades edificadas sobre o monte que não podem se esconder. São Miguel Arcanjo, selo esta oração com a certeza da fé, com a alegria da esperança, com a chama do amor divino acesa no meu coração. Não importa o que o futuro reserve, não importa quais tempestades virão, não importa quais lutas ainda teremos que enfrentar. Sei que não estamos sozinhos. Sei que há um exército invisível de anjos acampados ao nosso redor. Sei que o céu está atento às nossas necessidades. Sei que Deus ouve as orações dos pais pelos filhos com especial carinho. Por isso levanto minhas mãos em adoração, ergo minha voz em louvor, inclino meu coração em gratidão. Aleluia, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aleluia, porque Ele fez maravilhas. Aleluia, porque seus olhos estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Aleluia, porque Ele envia seus anjos para nos servir. Aleluia, porque nada nos faltará se confiarmos nele. Aleluia, porque Ele é fiel para sempre. Aleluia, porque seu amor jamais falha. Aleluia, porque sua misericórdia se renova a cada manhã. Aleluia, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. São Miguel Arcanjo, defende meus filhos no combate. Sê nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Livra minha casa de todo mal. Protege minha descendência de toda ameaça. Guarda minha família sob tuas asas poderosas. Mantém-nos sempre firmes no caminho que conduz à vida eterna. E quando chegar o fim de nossa jornada terrestre, quando cada um de nós for chamado para prestar contas diante de Deus, que possamos todos nos encontrar no céu, reunidos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para celebrar eternamente as vitórias que alcançamos pela graça divina e pela tua intercessão poderosa. Que assim seja. Amém, amém, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e por nossos filhos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós e por nossos filhos. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós e de nossos filhos. São Miguel Arcanjo, agora que derramei meu coração diante de ti, e experimentei o alívio que vem da oração sincera. Sinto que preciso aprofundar ainda mais esta consagração, fortificar ainda mais as muralhas espirituais ao redor da minha família. Sei que a batalha espiritual não termina com uma única oração, mas é um compromisso diário, uma vigilância constante, uma guerra que continuará até que Jesus Cristo retorne em glória. Por isso, não me contentarei com uma proteção superficial ou temporária. Desejo estabelecer sobre meus filhos e minha casa uma cobertura espiritual tão sólida, tão impenetrável, tão poderosa, que resistirá a todas as investidas do inferno até o fim dos tempos. Quero que minha casa seja reconhecida no mundo espiritual como território proibido para os demônios, como zona de exclusão para as forças das trevas, como fortaleza inexpugnável, onde o mal não tem permissão nem poder para entrar. Glorioso Príncipe Celestial, ensina-me os segredos da guerra espiritual vitoriosa. Mostra-me quais são as armas que devo empunhar diariamente, quais são as estratégias que devo implementar constantemente, quais são as orações que devo pronunciar sem cessar. Sei que a palavra de Deus nos instrui a vestir toda a armadura divina, o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé,
o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas preciso que me ensines, ó São Miguel, como vestir esta armadura não apenas sobre mim, mas sobre cada um dos meus filhos que ainda não têm maturidade espiritual para fazê-lo por si mesmos. Como posso cobrir uma criança de 5 anos com a armadura de Deus? Como posso garantir que um adolescente rebelde que rejeita a fé ainda permaneça protegido espiritualmente? Tu, que és mestre na arte da guerra celestial, revela-me estas verdades profundas para que eu me torne um guerreiro espiritual, eficaz na proteção da minha família. Peço-te, ó Arcanjo poderoso, que me ajudes a estabelecer uma rotina de oração familiar que seja consistente e poderosa. Que eu não me contente apenas com orações apressadas antes das refeições ou súplicas desesperadas quando surgem emergências. Quero criar em minha casa uma atmosfera de oração constante, onde a comunicação com Deus seja tão natural quanto respirar, onde invocar o nome de Jesus e de seus santos seja um hábito arraigado em cada membro da família. Ajuda-me a reunir meus filhos todas as noites para um tempo de oração em família, mesmo quando estão cansados, mesmo quando há resistência, mesmo quando parece inconveniente. Que este momento sagrado se torne um hábito inquebrantável, uma tradição familiar que será transmitida de geração em geração, um legado espiritual que meus netos e bisnetos continuarão praticando muito depois que eu partir desta terra. São Miguel Arcanjo, peço também que me ensines a discernir as estratégias específicas que o inimigo está usando contra cada um dos meus filhos. Sei que o diabo é astuto e personaliza seus ataques de acordo com as fraquezas individuais de cada pessoa. O que ele usa para tentar derrubar um filho pode ser completamente diferente do que usa contra outro. Para aquele que tem tendência à ansiedade, ele semeia pensamentos de preocupação e medo. Para aquele que luta com a autoestima, ele sussurra mentiras sobre seu valor e identidade. Para aquele que é perfeccionista, ele planta sentimentos de inadequação e fracasso. Para aquele que é sensível, ele amplifica as dores emocionais e fere através de rejeições. Dá-me, ó São Miguel, olhos espirituais para ver estas estratégias demoníacas claramente, para identificá-las antes que causem danos permanentes, para combatê-las com as armas espirituais apropriadas para cada situação. Invoco sobre minha casa o poder do jejum e da oração, pois Jesus ensinou que certos tipos de demônios só saem com essas práticas combinadas. Comprometo-me a jejuar regularmente pelos meus filhos, abstendo-me de alimentos e dedicando esse tempo à intercessão fervorosa. Que estes jejuns quebrem fortalezas espirituais, abram portas no céu, liberem anjos para agirem em favor da minha família. Que cada refeição que deixo de fazer se transforme em poder espiritual acumulado, em autoridade aumentada, em vitórias conquistadas no mundo invisível. São Miguel, quando eu jejuo e oro, apresenta minhas súplicas diante do trono de Deus como incenso de aroma agradável, como sacrifício aceito, como oferta que move o coração do Pai Celestial a intervir poderosamente em favor dos meus filhos. Ó poderoso guerreiro celestial, peço que purifiques minha casa de todo objeto, imagem, livro, música, filme ou qualquer item que possa servir de portal para influências demoníacas. Dá-me discernimento para identificar o que precisa ser removido, mesmo que sejam coisas que parecem inofensivas aos olhos naturais, mas carregam cargas espirituais negativas. Aquele brinquedo que representa uma divindade pagã, aquele livro que promove ocultismo disfarçado de fantasia, aquela música cujas letras invocam espíritos malignos, aquele filme que glorifica bruxaria e feitiçaria, aquele objeto que foi presente de alguém que nos deseja o mal e pode ter sido consagrado a entidades demoníacas. São Miguel, guia-me em uma inspeção espiritual completa da minha casa e dá-me coragem para descartar tudo o que descobrirmos que não honra a Deus.
mesmo que tenha valor sentimental ou monetário. Após esta limpeza espiritual, peço que me ajudes a consagrar cada cômodo da minha casa individualmente. Vamos juntos, eu pronunciando orações em voz alta e tu com teus anjos executando a obra no mundo espiritual. Na sala de estar, onde a família se reúne, que seja estabelecida uma atmosfera de paz, harmonia e amor. Que as conversas ali sejam edificantes, que não haja brigas nem discussões destrutivas, que seja um lugar de comunhão genuína. Na cozinha, onde preparamos o alimento físico, que também sejamos nutridos espiritualmente, que cada refeição seja abençoada, que o pão que comemos nos fortaleça não apenas no corpo, mas também na alma. Nos quartos dos meus filhos, onde dormem e sonham, que os anjos montem guarda durante a noite, que tenham sonhos santos e visões divinas, que acordem renovados e cheios do Espírito Santo. No meu quarto, que seja um santuário de oração, um lugar onde busco a face de Deus nas madrugadas, onde intercedo pela família quando todos dormem. São Miguel Arcanjo. Quero também fortalecer as cercas espirituais ao redor da minha propriedade. Declaro que os limites do meu terreno são limites sagrados, fronteiras espirituais que demarcam território consagrado a Deus. Planto cruzes espirituais nos 4 cantos da minha propriedade, estabeleço torres de vigia angelicais em pontos estratégicos, marco com o sangue de Jesus cada entrada e saída. Que nenhum bruxo ou feiticeiro possa lançar maldições eficazes contra minha casa. Que nenhum olho gordo penetre estas barreiras espirituais. Que nenhuma energia negativa atravesse estes muros invisíveis, mas reais. Quando vizinhos invejosos olham para minha família com ciúme e maldade, que seus pensamentos negativos sejam neutralizados antes de nos alcançar. Quando pessoas mal intencionadas planejam nos fazer mal, que seus planos sejam frustrados sobrenaturalmente, que encontrem obstáculos misteriosos, que sejam confundidos e desistam de suas intenções malignas. Ó Príncipe dos Exércitos Celestiais, peço que fortaleças também as defesas espirituais dos veículos que minha família usa. O carro onde transportamos nossos filhos, que seja coberto com o sangue de Jesus, que tenha anjos voando ao seu redor como escolta divina. Que acidentes sejam prevenidos sobrenaturalmente, que perigos nas estradas sejam evitados através de intervenções angelicais, que motoristas embriagados ou imprudentes sejam mantidos longe do nosso caminho. A bicicleta que meu filho usa para ir à escola, que seja protegida de roubos e que ele seja guardado de quedas e atropelamentos. O transporte público que minha filha utiliza, que anjos viajem com ela, garantindo sua segurança contra assaltantes, abusadores e qualquer pessoa que queira causar-lhe dano. Em todos os meios de transporte, em todos os deslocamentos, em todas as viagens, que São Miguel Arcanjo esteja presente como guardião invisível, mas real, protetor vigilante, mas discreto. Glorioso Arcanjo, estendo esta proteção também sobre os ambientes virtuais onde meus filhos transitam. Sei que o mundo digital se tornou um campo de batalha espiritual tão perigoso quanto o mundo físico, talvez até mais, porque os perigos são invisíveis e as consequências podem ser devastadoras. As redes sociais, onde são expostos a cyberbullying, conteúdos impróprios e predadores disfarçados. Os jogos online, onde podem encontrar pessoas mal intencionadas. Os sites que visitam, alguns inocentes, mas outros armadilhas para capturar almas jovens. São Miguel, estabeleço um firewall espiritual sobre todos os dispositivos eletrônicos da minha família. Que os anjos filtrem o que chega aos olhos e ouvidos dos meus filhos, bloqueando conteúdos demoníacos, pornográficos, violentos ou que de qualquer forma possam corromper suas mentes inocentes. Que haja uma sensibilidade espiritual que os faça sentir desconforto quando estão navegando em territórios perigosos.
um alarme interno que os alerte do perigo antes que seja tarde demais. São Miguel Arcanjo, invoco tua proteção sobre a saúde mental e emocional dos meus filhos, área tão atacada na geração atual. Vejo tantos jovens sofrendo de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pensamentos suicidas, transtornos alimentares, vícios em substâncias. O inimigo descobriu que pode destruir vidas sem sequer tocar o corpo físico, simplesmente devastando a mente e as emoções. Por isso, estabeleço uma muralha espiritual ao redor da saúde mental dos meus filhos. Que suas mentes sejam renovadas diariamente pelo poder da palavra de Deus. Que seus pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo. Que não deem lugar a fortalezas mentais de negatividade, desesperança ou desespero. Quando o inimigo tentar plantar pensamentos de suicídio, que estes sejam imediatamente identificados e rejeitados. Quando surgirem sentimentos avassaladores de tristeza sem motivo aparente, que reconheçam como opressão espiritual e busquem ajuda imediatamente. Que tenham saúde psicológica e emocional robusta, resiliência para superar adversidades, equilíbrio para lidar com pressões e paz que excede todo entendimento. Ó poderoso Príncipe Celestial, peço que levantes mentores espirituais para meus filhos, pessoas de Deus que possam influenciá-los positivamente, guiá-los sabiamente, aconselhá-los com amor. Professores cristãos que sejam luz nas escolas secularizadas. Líderes de jovens que sejam cheios do Espírito Santo e apaixonados por ganhar almas para Cristo. Amigos maduros na fé que os incentivem a crescer espiritualmente. Pastores sensíveis que saibam ministrar as necessidades específicas de cada faixa etária. Que meus filhos não caminhem sozinhos nesta jornada de fé, mas sejam rodeados por uma comunidade de crentes genuínos que os amam, os apoiam, os corrigem quando necessário e os celebram quando triunfam. Que esta rede de relacionamentos santos seja uma proteção adicional, uma teia de segurança que os impedirá de cair mesmo quando tropeçarem. São Miguel Arcanjo, à medida que renovo esta consagração e fortaleço estas defesas espirituais, sei que não estou apenas protegendo meus filhos para esta vida terrena, mas estou garantindo sua eternidade. Pois de que adianta que eles sejam bem-sucedidos no mundo, mas percam suas almas? De que vale que tenham saúde, riqueza e fama, se no final forem lançados nas trevas eternas? Minha maior preocupação não é que sejam prósperos segundo os padrões humanos, mas que sejam salvos segundo o plano divino, que morram em estado de graça, com seus nomes escritos no livro da vida, preparados para entrar na presença de Deus. Por isso, esta proteção que clamo não é apenas contra perigos temporais, mas principalmente contra a perdição eterna. Guarda as almas dos meus filhos, ó São Miguel. Não permitas que o dragão infernal as devore. Luta por elas até o último momento, até o último suspiro, até que estejam seguras nos braços do Pai Celestial para sempre. São Miguel Arcanjo, reconheço que a vida cristã é uma milícia constante, uma guerra incessante, onde não podemos baixar a guarda nem por um momento. O apóstolo Pedro nos adverte que o diabo anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. E o apóstolo Paulo nos ensina que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, não posso me dar ao luxo de relaxar, de pensar que uma vez protegida minha família está segura para sempre. Preciso manter vigilância constante, renovar diariamente as consagrações, reforçar continuamente as defesas espirituais. É como o maná que caía no deserto. Servia apenas para um dia, e no dia seguinte era necessário coletar novamente. Assim também, minha oração precisa ser diária, minha intercessão precisa ser constante, minha guerra espiritual precisa ser ininterrupta. Ó glorioso Príncipe Celestial,
ensina-me a discernir os sinais de ataque espiritual antes que causem danos significativos. Há sintomas, há indícios, há alertas que precedem as grandes crises. Quando percebo mudanças súbitas no comportamento de um filho, quando noto isolamento social repentino, quando vejo queda inexplicável no desempenho escolar, quando detecto alterações de humor drásticas, quando observo novos círculos de amizades suspeitas, estes podem ser sinais de que algo está acontecendo no mundo espiritual. Dá-me sensibilidade para captar estes sinais precocemente, para não ignorá-los como apenas uma fase, para não subestimá-los como coisas normais da adolescência. Muitos pais perdem seus filhos porque não prestaram atenção aos avisos iniciais, porque não levaram a sério as primeiras bandeiras vermelhas, porque acharam que estava tudo bem até que já era tarde demais. São Miguel Arcanjo, capacita-me a orar especificamente contra cada tipo de ameaça que identifique. Se percebo que um filho está sendo tentado pelo vício em pornografia, que eu ore especificamente contra espíritos de luxúria e impureza sexual, invocando pureza e santidade sobre sua vida. Se vejo que outro está sendo seduzido pelo materialismo e amor ao dinheiro, que eu ore contra espíritos de ganância e avareza, pedindo que valorize tesouros celestiais acima dos terrenos. Se noto que um terceiro está desenvolvendo orgulho e arrogância, que eu ore contra espíritos de soberba, suplicando por humildade genuína. Se identifico que uma filha está em um relacionamento abusivo, que eu ore contra espíritos de controle e manipulação, clamando por libertação e relacionamentos saudáveis. Cada situação requer uma abordagem específica, cada batalha exige estratégias personalizadas, cada inimigo precisa ser combatido com as armas apropriadas. Ó Arcanjo vitorioso, peço que me ensines a usar eficazmente as armas espirituais que Deus colocou à nossa disposição. A palavra de Deus, que é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Ensina-me quais versículos declarar sobre cada situação específica que meus filhos enfrentam. O nome de Jesus, diante do qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra, ensina-me a invocar este nome com autoridade e fé, sabendo que há poder ilimitado nele. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos dá vitória sobre o acusador, ensina-me a cobrir meus filhos diariamente com este sangue precioso. A oração em línguas que edifica e intercede segundo a perfeita vontade de Deus, libera em mim este dom para que possa orar pelos meus filhos, mesmo quando não sei o que pedir. O louvor e adoração que estabelecem o trono de Deus em meio às circunstâncias e confundem os exércitos inimigos, ensina-me a louvar em meio às tempestades, a adorar mesmo quando tudo parece perdido. São Miguel Arcanjo, preciso também de sabedoria para saber quando é hora de buscar ajuda adicional. Há momentos em que a situação ultrapassa minha capacidade de lidar sozinho, quando preciso do apoio de pastores experientes, de conselheiros cristãos, de intercessores ungidos, de libertadores com ministério estabelecido. Tira de mim qualquer orgulho ou vergonha que me impeça de pedir ajuda quando necessário. Que eu não seja como aqueles pais que escondem os problemas dos filhos por medo do julgamento alheio, permitindo que situações se agravem por falta de intervenção adequada. Se meu filho precisa de libertação espiritual profunda, que eu tenha humildade de buscá-la. Se precisa de aconselhamento psicológico cristão, que eu providencie sem demora. Se a família precisa passar por um processo de cura interior, que eu tome a iniciativa. São Miguel, conecta-me com os recursos certos, com as pessoas certas, com os ministérios certos que podem ajudar minha família a vencer as batalhas que enfrentamos. Ó poderoso guerreiro celestial, peço que me ajudes a estabelecer parcerias de oração com outros pais que compartilham as mesmas preocupações e enfrentam as mesmas batalhas.
Há poder na concordância, há multiplicação de autoridade quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus. Que eu encontre um grupo de pais intercessores com quem possa compartilhar pedidos de oração, respeitando a privacidade apropriada, com quem possa clamar unidos pelos nossos filhos, com quem possa celebrar vitórias e chorar em momentos difíceis. Que formemos um exército terreno que trabalha em sincronia com o exército celestial que tu comandas, São Miguel. Que nossas orações combinadas criem uma cobertura espiritual tão forte sobre nossos filhos que os demônios tremerão diante dela. Se você rezou comigo até aqui, creia com toda a sua fé. São Miguel Arcanjo já está dentro da sua casa neste momento. Ele está cercando os seus filhos com luz, quebrando toda a força contrária, expulsando o mal e selando o seu lar com a espada do céu. A partir de agora, nenhuma inveja, doença ou perturbação espiritual vai tocar a sua família. Você vai sentir o ambiente mudar, o peso sair e a paz de Deus reinar novamente dentro do seu lar. O que era medo vai se tornar força. O que era choro vai se transformar em testemunho. Então agora, firme sua fé, se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer essa corrente de proteção. Escreva nos comentários: São Miguel está protegendo a minha casa e meus filhos. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp, para que essa bênção alcance outras casas também. São Miguel defendeu a tua família e a vitória já é tua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.